Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 4 do nosso vídeo de resolução de questões de sociologia do concurso da SED-MS 2022 da banca OCP. Nós vamos resolver nesse vídeo as questões 56, 57, 58, 59 e 60 e partindo já do princípio da questão 58 vai trazer o seguinte enunciado. Diferente das outras questões dos vídeos anteriores, essa questão tem um enunciado um pouco maior. E vai dizer o seguinte, segundo Carlos Eduardo Sell, um sociólogo que estudou muito sobre os clássicos, dizia o seguinte, o pensamento marxista pode ser considerado ambíguo a depender da forma como Marx trata as relações entre a estrutura social e o agente social. Considerando o legado contraditório da teoria marxista, muito cuidado, a palavra ambíguo de palavra contraditória nem sempre são sinônimas, mas nesse caso estão sendo usados como sinônimos. Tá bom? Considerando o legado contraditório da teoria marxista, assinale a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, a dialética proposta por Marx tinha como pretensão ser aplicada no campo das ciências sociais e nas formas da vida na natureza. Tome cuidado com essa alternativa, porque os pensadores que queriam unificar os métodos de análise para as ciências da natureza e para as ciências humanas são os sociólogos, melhor dizendo, positivistas, ou positivismo ou funcionalismo. Então, no positivismo do Comte e no funcionalismo do Durkheim, você tinha a pretensão de criar uma teoria que explicasse tanto as ciências sociais quanto as ciências naturais. Porém, o Marx não tinha essa pretensão, ele tinha a pretensão de criar uma dialética, certo? Um método de análise para a sociedade, não para a vida da natureza. Portanto, na questão 56, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, em sua obra, O Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx apresenta o individualismo metodológico, pois valoriza os indivíduos e enfatiza sua importância no processo social. Essa alternativa está correta e eu quero que vocês prestem muito bem atenção. Essa obra, O Manifesto do Partido Comunista, de 1948, pode ser considerada uma das poucas obras em que o Marx ele apresenta um certo individualismo metodológico. Por quê? Porque as obras do Karl Marx elas estão quase sempre concentradas no coletivo, assim como o Durkheim, que basicamente ele anula o indivíduo, anula entre aspas, tá? Entende-se anula entre aspas. No caso do Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, ele dá uma ênfase maior ao indivíduo do que em outras de suas obras. Por quê? Porque ele valoriza o indivíduo, certo? Em relação, se você for ver, ele valoriza o indivíduo em relação às outras obras dele mesmo e enfatiza sua importância no processo social, desse proletário como um agente de transformação. Então, se você for ler o Manifesto do Partido Comunista, você vai ver que o proletário ele é um indivíduo, certo? Agente desse processo de transformação, ou o proletário enquanto classe. Só que, como ele fala que o legado do Karl Marx ele é ambíguo, certo? Entre estrutura social e agente de transformação, ambíguo entre estrutura social e agente de transformação social, você observa que essa ambiguidade e essa contradição entre a estrutura, certo? E o agente de transformação, que é o proletário, certo? A estrutura, o sistema capitalista e o agente social seria o próprio proletário, você vê aqui que isso fica notório na alternativa B, que fica notório no caso, no livro Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx em 1848. Portanto, na questão 56, a alternativa B está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte, na obra O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Marx abandona a dialética entre indivíduo e sociedade, caracterizando-a como holismo metodológico, ou seja, quando a sociedade é elemento primordial da análise social. Quando ele fala que o Marx abandona a dialética entre o indivíduo e a sociedade, você acaba com toda a teoria do Karl Marx, ou acaba com todos os teóricos da sociologia. Não tem como você abandonar a interação entre indivíduo e sociedade. Muito menos no caso do Karl Marx, abandonar essa dialética entre indivíduo e sociedade.
Sendo assim, a alternativa está equivocada, porque não ocorre em nenhum momento do escopo teórico marxista esse abandono, certo, da dialética entre indivíduo e sociedade. Porque a dialética entre indivíduo e sociedade é o que permeia a dinâmica da nossa sociedade, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: para Marx, a história é fruto do espírito absoluto. Equivocado. A história é a história da luta de classes e do desenvolvimento material. Então você não pode dizer que a história é fruto do espírito absoluto. Sendo assim, a alternativa D está equivocada, no caso, a C que está correta. E a alternativa E vai dizer que, segundo Karl Marx, em A Contribuição à Crítica à Economia Política, a superestrutura corresponde às forças produtivas e às relações de produção de determinada sociedade. Está equivocado, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Ele diz o seguinte: é a infraestrutura que corresponde às forças produtivas e a relações de produção. Infra, que está embaixo, que está sustentando a sociedade. A superestrutura é tudo aquilo que é produto do econômico. O direito, certo? A religião, o Estado, a educação, tudo faz parte da superestrutura. E a infraestrutura tem a ver com as forças produtivas e as relações de produção de determinada sociedade. Lembra do desenho da pirâmide que nós vimos no nosso vídeo anterior, em que você tem embaixo a infraestrutura sustentando a superestrutura que está em cima. A infraestrutura que está embaixo tem a ver com condições econômicas. Então, sempre que você falar sobre infraestrutura em Karl Marx, você está falando de questões econômicas, forças produtivas e relações de produção. E a superestrutura é o Estado, é o direito, é a educação, tudo que é produto dessa relação de produção, certo? Portanto, na questão 56, a alternativa correta é a letra B, não é a letra C, certo? Deixa eu excluir aqui, tá bom? Então, na questão 56, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 57. A questão 57 vai dizer o seguinte, ó: considerando as discussões sociológicas a respeito de classes sociais e as relações de poder na sociedade contemporânea, assinale a alternativa correta. O problema de algumas questões, de praticamente todas as questões da banca OCP, é que o enunciado não diz muita coisa. Então o indivíduo precisa saber. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer assim, ó: para Marx, as contradições das classes sociais são definidas no campo da superestrutura. Está equivocado. As contradições das classes sociais são definidas no campo da infraestrutura. Essas contradições das classes sociais, elas vão refletir na superestrutura, mas elas vão ser definidas no campo da superestrutura, que é onde tem as relações de produção. As condições das classes sociais são definidas pelas relações de produção que pertencem à infraestrutura e não à superestrutura. Portanto, na questão 57, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, ó: segundo Émile Durkheim, as classes sociais nas sociedades industriais são definidas por características hereditárias. Não é definida por características hereditárias, é definida pela divisão social do trabalho. Nenhum desses autores, eles trabalham com classe de características hereditárias. Pode ser até que as características hereditárias influenciem no status social lá do Max Weber, mas isso não tem a ver com Émile Durkheim. Durkheim dizia que as classes sociais têm a ver o que nas sociedades industriais? Com divisão do trabalho e não com características hereditárias. Portanto, na questão 57, a B também está equivocada. E a C vai dizer o seguinte: Karl Marx e Max Weber partilham da mesma visão analítica e epistemológica sobre os estudos de classe social. Tomem cuidado, por mais que tanto Karl Marx quanto Weber falam da questão das classes sociais, para o Weber a questão do status social
tem um peso na hora de você situar um indivíduo na classe social. Então, ele não leva em consideração apenas fatores econômicos para definir uma classe social, ele também leva fatores de status social, no caso Weber. O que o Karl Marx não faz. O Karl Marx despreza todo e qualquer tipo de status social, ele explica de outra maneira, se houver. Ele fala que classe social é uma condição puramente econômica. E para o Weber é uma condição econômica, mas também, de certa forma, simbólica. Portanto, na questão 57, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer o seguinte, segundo Luiz Felipe Miguel e Flávia Biroli, em sua obra Feminismo e Política, uma boa obra, as desigualdades de gênero e raça podem coexistir dentro de um mesmo grupo social. Correto? Certo? Quando você tem análise sobre desigualdade, as análises contemporâneas, vamos dizer, essas desigualdades elas não se restringem ao âmbito econômico. Se você for ver dentro do mesmo grupo, que tem uma mesma condição econômica, pode haver uma desigualdade produto de raça ou de gênero, certo? E pode coexistir dentro de um mesmo grupo social. Eu sei que os estudos clássicos do Karl Marx, do qual os dois autores são, de certa forma, tributários, os estudos clássicos do Karl Marx são muito focados na questão da desigualdade econômica, que existe de fato, são reconhecidas por esses dois autores, porém, dentro de um mesmo grupo com situação econômica igual ou semelhante, pode existir de desigualdades de gênero e de raça. O Brasil é um exemplo de que dentro de uma mesma classe social você tem desigualdade tanto de gênero quanto de raça, e aí se você só utilizar parâmetros econômicos não explica. Eu sei que numa sociedade mais homogênea étnico-racialmente, essas desigualdades econômicas elas são as mais evidentes. É óbvio, se você pega na Alemanha, que é um país que tem uma diversidade étnico-racial bem menor que a do Brasil, ou na Inglaterra, por exemplo, mas é óbvio que a Inglaterra recebeu muitos imigrantes, ela não é referência hoje. Mas se você for pegar a Alemanha, antes de receber esse contingente migratório, você tinha uma sociedade mais homogênea etnicamente. Então a desigualdade social era aquela que era mais evidente. Mas no caso brasileiro, o Brasil é um país tão desigual que a desigualdade no Brasil ela não pode ser olhada apenas pelo viés econômico. Você tem dentro de uma classe social desigualdades também relacionadas a gênero e também relacionadas à raça. Portanto, na questão 57, a alternativa D está correta. A alternativa E vai dizer o seguinte: no Brasil, Euclides da Cunha responsabilizou o povo brasileiro, com destaque para a mestiçagem, pelo não desenvolvimento econômico e social do país. Tome muito cuidado com essa alternativa. A E pode te induzir ao erro, produto de uma leitura equivocada da obra de Euclides da Cunha. É óbvio que o Euclides da Cunha, como grande parte dos intelectuais da época, não enxergava a mestiçagem como algo positivo. Era óbvio que ele dizia que a raça europeia era superior e que a mestiçagem de tantas raças inferiores atrapalhava. Beleza, só que o Euclides da Cunha ele não responsabiliza esse baixo desenvolvimento econômico à questão da mestiçagem. Ele diz que esse baixo desenvolvimento econômico e social tem a ver por quê? Porque a República foi proclamada, mas ela não foi proclamada de fato. A estrutura republicana não foi proclamada de fato. Relações de servidão, relações atreladas ainda ao passado escravocrata no Brasil, o mandonismo, o dito coronelismo, ele estava presente no interior brasileiro. Lembrando que o Euclides da Cunha escreveu o livro Os Sertões, que é produto de uma cobertura da Guerra de Canudos que ele faz como jornalista para o jornal Estado de São Paulo, e ali ele percebe o quão a República é uma realidade distante daquele povo brasileiro. Você não tem uma presença do Estado. Parece o quê? Que Rio de Janeiro é um mundo completamente à parte do interior da Bahia, por exemplo, onde ocorreu ali a revolta de Canudos. Então, você observa que ele critica isso, que esse desenvolvimento econômico e social do Brasil é muito mais incapacidade que o Estado teve de abolir aquelas relações de servidão e de escravidão que ainda estavam presentes ali, ou de combater seriamente a pobreza. É óbvio que ele não via a mensagem como uma coisa boa também, certo? Portanto, na questão 57, a alternativa E está equivocada. O que interessa para nós é isso.
abandone um pouco essa leitura meio superficial do Euclides da Cunha. É importante que o candidato ele leia esse livro, Os Sertões, com muita atenção. Certo? 57, alternativa correta, letra D. A questão 58 vai dizer o seguinte, ó. Considerando as teorias sociológicas sobre o tema dos movimentos sociais, assinale a alternativa correta. Preste bem atenção que ele está falando as teorias sociológicas sobre movimentos sociais. Ele não está especificando uma teoria no seu sentido geral. Ele não está falando, por exemplo, teoria da Latourrée, que é a mais conhecida. Ele não está falando, tá bom? Vamos ler a alternativa A, que é a correta. Eu não gosto quando isso acontece, mas ele vai dizer o seguinte: o significado simbólico e a expropriação de saberes locais são pautas dos movimentos sociais. Correto. Grande parte dos movimentos sociais brasileiros, você pega o MST, por exemplo, ele discute a questão de que há uma expropriação dos saberes locais, do significado simbólico desses saberes locais e uma objetificação, uma coisificação desses saberes locais. Então, os movimentos sociais, eles atuam também em ressignificar esses saberes locais, valorizar esses saberes locais, para você também não deixar que muitos desses saberes locais sejam industrializados para servir aos interesses do capital. Mas como que você sabe que essa alternativa está correta? Você elimina as demais, porque as demais alternativas tem como você fazer por eliminação essa questão. Elas estão muito fora de contexto. Por exemplo, vamos ver a alternativa B. Ó. A alternativa B da questão 58. Vai dizer o seguinte: segundo Alfredo Faleiro, o capitalismo tende a homogeneizar situações diferentes. Beleza. De certa forma, o capitalismo ele faz isso mesmo. Ele homogeneiza situações diferentes. Mas, com isso, a diversidade e as especificidades dos movimentos sociais tendem a regionalismo incorreto. Por mais que o sistema capitalista homogeneize situações diferentes, os movimentos sociais não tendem ao regionalismo. Você observa, por exemplo, o MST, ele é um movimento de luta especificamente, não só por isso, mas pela reforma agrária, que é uma questão nacional, ela não é uma questão regional. Ou a distribuição de terras no Brasil ela é desigual só em certas regiões e igual em outras regiões. Isso não acontece. Eu sei que essa é uma discussão mais complexa, uma discussão mais profunda, porém, certo, você não pode dizer que os movimentos que a diversidade e especificidade dos movimentos sociais tende aos regionalismos porque o capitalismo homogeneiza situações diferentes. Se você está levando ao regionalismo, você está levando, de certa forma, a diversidade também, porque as regiões dos países não são iguais, certo? Portanto, na questão 58, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer o seguinte: o movimento do sem terra desvincula-se com as questões históricas e estruturas que envolvem a questão agrária no Brasil. Por isso, nos dias de hoje, sua problemática e sua luta são voltadas para as disputas do poder do agronegócio. Incorreto. O MST não abandona as suas questões históricas, por mais que hoje o que toma mais evidência na grande mídia é o embate que o MST tem com o agronegócio em favor da agricultura familiar, que essa é uma outra discussão. Isso tem a ver, sim, com a questão agrária no Brasil. Certo? Ou seja, o movimento não desvinculou-se das questões agrárias. Até porque se o movimento se desvincular dessas questões agrárias, ele deixa de ter razão de existir e aí ele some enquanto movimento social. Certo? Portanto, a questão C a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: para o sociólogo norte-americano Hank Johnson, o conflito e a colaboração entre os movimentos sociais no Estado são excludentes. Está incorreto. Certo? O conflito e a colaboração entre os movimentos sociais e o Estado são base da dinâmica entre movimento social e Estado, sobretudo em contextos democráticos. Portanto, os movimentos sociais eles vivem no embate e na colaboração com o Estado. Você não precisa ser um especialista nisso, basta você analisar o comportamento dos movimentos sociais, olhando algumas atitudes de seus membros e formas como eles agem. Eles vivem, de certa forma, entre uma situação hora de conflito, hora de colaboração com o Estado. Certo? Portanto,
a questão D está equivocada. A alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: nos dias de hoje, os movimentos sociais combatem as insuficiências dos problemas sociais que atingem diversas minorias em nossa sociedade. Ok, até aqui está correto. No entanto, a precarização do trabalho e a exclusão social são temas exclusivos dos canais tradicionais de participação política. Equivocado. Os movimentos sociais discutem sim a precarização do trabalho, discutem a exclusão social. Esses temas não são apenas discutidos pelos canais tradicionais de participação política. Portanto, a alternativa E está equivocada. Então, se a B, a C, a D e a E estão equivocadas, têm pontos problemáticos, você já por dedução tende a concordar que a alternativa correta é a letra A, sendo assim, na questão 58, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 59. A questão 59 vai trazer o seguinte enunciado igualmente curto para nós. Considerando os movimentos sociais e as teorias clássicas sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Segundo Biotto Jr., nos anos 60, os movimentos sociais ficaram definidos como altermundialistas, ou seja, que se apresentam uma crítica aos efeitos traiçoeiros da globalização econômica. Essa discussão, certo, de altermundialismo, ela não é datada, até onde eu sei, me corrija se alguém tiver uma informação melhor, da década de 1960, mas sim algo muito mais discutido na década de 1980. E até onde eu sei, o Biotto Jr. não discute por esse viés, certo? Ele critica o neodesenvolvimentismo, entre aspas, etc, mas ele não faz o seu raciocínio de acordo com o conceito de altermundialismo. Portanto, na questão 59, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: Manuel Cassius, em sua obra O Poder da Comunicação, demonstra como o Estado ocidental minou qualquer tipo de cyberativismo, utilizando-se de boicote à internet, redes sociais, diferentes tipos de aparelhos tecnológicos, em suma, impedindo o surgimento da autocomunicação em massa. Ao contrário, o Manuel Cassius diz que é o seguinte, que é o contrário disso. O Estado, ele não minou o cyberativismo. Pelo contrário, o poder da comunicação é tão grande que criou um cyberativismo como uma das estratégias de luta política. Hoje em dia, onde que se dá as campanhas eleitorais, onde que se dá a informação e a desinformação, se não nas redes sociais. Certo? Então, o poder da comunicação é muito grande. E o Estado ocidental, ele não minou qualquer tipo de cyberativismo. Pelo contrário, ele se apropriou desse tipo de cyberativismo. Sendo assim, na questão 59, a alternativa B está equivocada. A alternativa C, que é a correta, vai trazer uma afirmação atribuída à socióloga Maria da Glória Gon. E vai dizer o seguinte: Maria da Glória Gon, socióloga dos movimentos sociais, apresenta uma metodologia de estudos que utiliza a identidade dos sujeitos para a criação de categorias empiricamente construídas, da qual subdividem-se os movimentos sociais em clássicos, novos e novíssimos. Sim, movimentos sociais clássicos da década de 60, movimentos sociais novos da década de 1980, produto do processo de redemocratização, e novíssimos movimentos sociais no século XXI. Então, essa alternativa está correta, ela está perfeita. Segundo a socióloga Maria da Glória Gon, os movimentos sociais se dividem em clássicos, novos e novíssimos. Eu sei que essa divisão ela é mais complexa, mas para isso teria que usar de mais tempo só para falar do conceito de movimentos sociais na visão de Maria da Glória Gon. Portanto, a questão C está correta. A questão D vai dizer o seguinte, que as democracias ocidentais só aceitam processos por vias democráticas e institucionais, ou seja, aquelas que são vinculadas ao próprio Estado. Está equivocado. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil do ano de 2023 é clássico que não é apenas pelas vias democráticas que as democracias aceitam. Você pode falar, mas esse tipo de protesto pode matar a democracia, mas isso é uma outra discussão. Certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. Certo? Não é apenas, as democracias não aceitam apenas protestos por vias democráticas. Tem protestos por vias
autoritárias também. O que foi o 6 de janeiro de 2023? Mas não vamos entrar nessa discussão. Portanto, na questão 59, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: os estudos culturalistas desconsideram os movimentos sociais como uma forma de participação política. Pelo contrário, os estudos culturalistas consideram sim esses movimentos sociais como uma forma de participação política e dão um grande peso para a cultura na formação e estruturação desses movimentos. Certo? Portanto, na questão 59, a alternativa E está equivocada. A alternativa correta na questão 59 é a alternativa C. Certo? Vamos agora à questão 60, também conhecida como última questão da nossa resolução de hoje, do nosso vídeo de hoje. Vai trazer o seguinte enunciado: em relação aos movimentos culturais e aos movimentos sociais na contemporaneidade, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, um enunciado com poucas informações. Vamos lá, alternativa A. No ano de 2014, a Tunísia... A data já está errada, para você ver. 2011, não 2014. Aí você já percebe que a alternativa está equivocada. Mas a alternativa vai dizer o seguinte: no ano de 2014, a Tunísia, país original da Primavera Árabe, destaca-se por buscar a ampliação do regime autoritário em seu país a partir de protestos. Ao contrário, nem foi em 2014, foi em 2011, e eles buscavam ampliar o regime democrático a partir dos protestos, que se tornou conhecidos como Primavera Árabe. Aí essa discussão já não vou entrar, ela é mais complexa, mais no campo da história, no campo das relações internacionais. Portanto, na questão 60, a alternativa A está equivocada. A alternativa B, ela vai dizer o seguinte: segundo o sociólogo Charles Tilly, o movimento dos Wilkes foi o primeiro movimento social moderno. O movimento dos Wilkes foi um movimento lá na Inglaterra que pediu o quê? Ampliação de voto para a Câmara dos Comuns. Foi o que eu pesquisei. Mas tem como você fazer essa questão, você resolver essa questão 60 por eliminação. Então, a A nós já eliminamos. Vamos deixar pendente a B, porque ela é uma questão complexa, ela é uma questão que envolve alguns fatores, e vamos ler a C, a D e a E, para ver se a gente pode eliminar alguma delas. A C vai dizer o seguinte: a dinâmica dos movimentos sociais é marcada por constantes ressignificações. Beleza, até aí está correto. Um exemplo evidente é o fim do movimento do Sem Terra em 2011 e o surgimento do movimento Sem Teto no mesmo ano. Tome cuidado, essa alternativa. O movimento do Sem Terra não acabou em 2011. Ele não acabou até hoje. Você não pode achar que porque o movimento ele não é falado na grande mídia, ele não existe. É óbvio que hoje em dia a grande mídia fala muito mais do MTST, lá do Boulos, do que do MST. Mas o MST ainda existe. Então, não é o fim do MST. Então, descarte a alternativa C. A alternativa D vai dizer o seguinte: segundo James Jasper, a democracia se constitui para os movimentos sociais como um meio e não como um fim. Ao contrário, a democracia ela é um meio e ela é um fim para os movimentos sociais. Então, essa alternativa ela está totalmente equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: os movimentos sociais têm o maior potencial de transformação em regimes autoritários e ditatoriais. É o contrário, com muito cuidado. Os movimentos sociais têm maior potencial de transformação em regimes democráticos e participativos, e não em regimes autoritários e ditatoriais. Pelo contrário, nos regimes autoritários e ditatoriais, os movimentos sociais têm mais dificuldade de exercer o seu potencial de transformação, diria até de existência. Portanto, a alternativa E está equivocada, assim como a D, a C e a A. Portanto, a que sobra é a alternativa B, que vai dizer, segundo o sociólogo Charles Tilly, o movimento dos Wilkes foi o primeiro movimento social moderno. Portanto, na questão 60, a alternativa correta é a letra B. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.